E hoje eu vou falar a respeito dessa raça maravilhosa que é o pastor alemão. Vou falar para você 11 curiosidades a respeito disso. Essa raça aqui que muita gente conhece, fez parte dos filmes, né? Do Rin-Tin-Tin, do K9, um policial bom para cachorro, que é o pastor alemão. Para quem não me conhece, meu nome é Ivete Martins, eu sou psicóloga e terapeuta animal, especialista em comportamento canino e longevidade canina. Surgiu no século XIX, quem descobriu foi um ex-militar da cavalaria alemã, o Max von Stephanwitz. Ele descobriu através da eficiência e da inteligência dessa raça que era possível fazer o quê? Doutrinar esse cachorro em prol dos militares. Ele levava as informações, né, para as pessoas. Então, era um cachorro, além de ser um grande farejador, ele era um comunicador no momento. Então, ele levava tanto mantimentos, carga pesada, quanto ainda as cartas que eram escritas. É uma raça extremamente inteligente, leal. E eu tenho algumas histórias a respeito do pastor alemão, até porque ele fez parte da minha infância durante algum tempo. Um cão de extrema obediência e de extrema inteligência. Quando você estimula um pastor alemão e dá alguma coisa para ele exercitar, para ele executar, na verdade, ele faz com bastante maestria. Veja, no caso dela, dei a garrafinha, provavelmente ela vai tirar a tampa e ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a função, né, de mostrar para o dono que ele sabe executar algo que você pediu. Aqui, ó. Prova viva aqui. Então, é um cachorro que ele é extremamente apegado ao dono, mas ele também tem um fator positivo. Ele lida bem com crianças. Então, é um cachorro que está bem não só com o próprio dono, mas também com crianças, com idosos, ou seja, é um cachorro que você pode inserir dentro da sua família. O pastor alemão tem uma característica também que eles são extremamente corajosos. Então, se ele tem que enfrentar algum episódio onde ele tenha que mostrar coragem, ele não vai hesitar. Não é um cachorro que normalmente tem medo. Então, eles têm essa postura um tanto quanto impetuosa, que para algumas pessoas pode parecer o quê? Pode parecer que seja um cachorro bravo, um cachorro hostil, mas na verdade não é. O pastor alemão, ele tem esse porte grande, são cães que têm ali, na fase adulta, cerca de 35 quilos em média, mas é um cachorro extremamente dócil. Ele vai aceitar contato até um certo ponto. Pastor, ele tem uma característica também. Ele não é um cachorro que você consiga pegar ele no colo o tempo inteiro, consiga ficar afagando, apertando. Você tem que respeitar o limite dele. Então, ele até aceita um certo carinho, mas num determinado momento, ele vai fazer o quê? Ele vai até o canto dele e ele pede que você mantenha essa distância. Diferente de outros cães que querem o tempo inteiro ficar no colo do dono, lambendo o dono, né? E tem essa carência. O pastor alemão ele não tem uma tendência a ser um cachorro carente. O pastor alemão ele tem outra característica que é muito interessante. Como o próprio nome diz, pastor, cão de pastoreio, eles gostam de ser úteis. Então, muitos deles fazem o quê? Eles ajudam, né, nessa parte. Hoje a gente tem muito aí difundido outras raças para fazer isso, né? Para pegar rebanhos e colocar de volta para dentro do lugar correto. Mas o pastor, ele é um cachorro que ele faz isso também em grupo. Ele tem essa característica. Inclusive, alguns, quando são levados a creches, eles são como se fosse um certo líder, né, dali de outras raças. Então, ele coordena algumas brincadeiras de forma a que dê sequência. Então, ele tem na natureza dele essa mentalidade que é muito inteligente e pastorear também. No ranking de inteligência, ele está em terceiro local, ou seja, um cachorro extremamente inteligente. Então, você não precisa de muitos comandos para ensinar um pastor alemão. Ao quê? A ficar, dormir no lugar certo, fazer o xixi e o cocô no lugar certo, a não puxar a coleira na rua. Ou seja, é uma raça extremamente interessante, por quê? Hoje, muitas pessoas têm essa dificuldade de ter cães de porte grande que, por exemplo, quando vão até a rua, arrastam, né? Avançam em outros cães. Ele tem uma força muito grande, mas como ele é doutrinável com facilidade, ele aceita muito bem essas ordens que vai vir de quem? De quem ele respeita, de um tutor.
coisa a respeito da lealdade do pastor alemão com o seu dono, tem até uma história que eu quero contar. Eu tenho uma amiga que ela tinha um pastor alemão na casa dela. E num determinado episódio aconteceu de um ladrão pular dentro do quintal, só que ele pulou durante a madrugada. O pastor alemão que ela tinha em casa, simplesmente ele ficou em posição, ele ficou nas quatro patas, mas numa posição de ataque e rosnando para esse ladrão. Ou seja, ele não atacou, ele não mordeu, ele não latiu, mas ele ficou dessa forma até a família acordar. E esse relato a gente soube depois, por quê? Porque o próprio ladrão confessou que com medo do cachorro, com medo de ser mordido, ele não fugiu, ele não correu, mas ele estava simplesmente paralisado há muitas horas na mesma posição. Então o pastor ele tem isso, ele protege muito a sua família. Se ele sentir que o dono está sendo ameaçado por qualquer outra pessoa, ele vai ter uma tendência a fazer o quê? Ele vai ter uma tendência a proteger o dono. E aí sim ele pode mostrar o poder que ele tem, através de um rosnar ou através de uma posição onde está dizendo assim para você: se você der um passo para frente, eu ataco. A estimativa de vida de um pastor vai variar entre 9 a 11 anos de vida. É um cachorro de porte grande, a gente sabe que os cães de porte maior, eles têm um metabolismo mais acelerado. Por isso mesmo, eles têm uma tendência a viver menos do que os cães de porte grande. Agora vamos falar a respeito do quê? A respeito da saúde dele. Tá vendo essas orelhas aqui, ó, apontadas para o céu? Pois é, essa orelha que fica sempre para o alto, ela pode ter uma propensão a acumular o quê? Ali, uma umidade, chuva ou ainda secreções. Então é importante que você faça o quê? Que você higienize com frequência o ouvido do pastor alemão. Aproveitando para falar nesse vídeo que o ouvido do cachorro ele é em L, ou seja, o tímpano está aqui no final. Então se você introduzir ali um algodão ou ainda o seu dedo enrolado num tufo de algodão e fizer a higiene, você nunca vai perfurar o tímpano. Então, tranquilamente, é um orelhão que você vai ali, faz a higiene numa boa e normalmente, se você doutrina o seu cachorro, se você acostuma desde cedo a tocar nele e fazer isso, ele vai deixar e tá tudo bem. Um outro problema que alguns pastores têm é a displasia encosto-femoral, que é nessa parte posterior do quadril. Por isso, é importante, quando você for adquirir um cachorro, que você veja o quê? Que você veja a procedência, de que canil veio esse animal. Por quê? Porque ninguém quer ter um cachorro doente. E a displasia coxofemoral é uma doença genética que passa do pai ou da mãe para o filhote. Então, quando você pega o seu filhote de um canil de uma boa procedência, que tem um pedigree ali que é chamado do pedigree rosa, ou seja, você vai ver os pais foram testados, os avós, os bisavós, os tataravós, ou seja, a árvore genealógica dele inteira é sadia, você não vai ter esse cachorro com um problema de saúde. Existe uma doença chamada mielopatia degenerativa, que é uma doença que se dá na parte da medula do pastor alemão. Também não é comum que isso aconteça, mas é uma atenção que, se acontecer isso com o seu cachorro, o processo é única e exclusivamente tratar ele com fisioterapia, com anti-inflamatórios e com uma alimentação saudável. Não há cirurgia para esse tipo de doença do pastor alemão. Eu quero falar a respeito do comportamento dessa raça. Não ignore um comportamento de um pastor alemão. Por que eu estou falando isso? Como ele é um cachorro de extrema inteligência, ele vai fazer o quê? Se você não estimulá-lo, se você não incluir na vida dele uma rotina de passeios, e essa raça aguenta passear até 60 minutos. Para um pastor alemão, quando ele está jovem, você pode fazer caminhadas num ritmo que seja bom para você e para ele. Mas não ignore, sabe por quê? Quando eu falo não ignore os comportamentos que ele pode adotar, porque se você deixar um pastor alemão preso numa corrente, se você deixar ele sozinho o dia inteiro, se você deixar ele sem entretenimento na casa, uma garrafinha, um osso, um brinquedo, provavelmente ele vai desenvolver comportamentos destrutivos na casa. Outra coisa que ele tem uma tendência a fazer, que é da raça do pastor alemão, como tem outras raças, mas um pastor com a cabeça muito sem entretenimento, ele late, o que é muito incomum. Essa raça normalmente ele late para fazer um alarde, para avisar que tem alguma coisa acontecendo. Mas eu já vi na rotina alguns cães dessa raça
desenvolvendo esses desvios de comportamento exatamente por não terem esse enriquecimento ambiental que é tão importante para que você deixe seu cachorro o quê? Que ele extravase a energia que fica estagnada normalmente num ambiente onde ele fica sozinho o dia inteiro e sem ter o que fazer. Então aí existem algumas dicas. Passeios são bons para essa raça. Você estimular com várias, o que eu chamo de enriquecimento ambiental, esconder, né, vários itens, porque eles adoram usar o faro, eles são farejadores natos, tanto que a polícia usou durante muito tempo o pastor alemão para farejar. Então, se você fizer isso, você está estimulando o cérebro dele, o corpo dele como um todo, e você está deixando não só o corpo dele, mas a mente dele também muito sadia, e é uma dica extremamente benéfica para você fazer com o seu pastor alemão. Então, se você está pensando em adotar um pastor alemão, comprar um pastor alemão e ainda faz parte dos seus sonhos, é importante que eu te diga o seguinte: você tem que pensar alguns passos para frente. Primeiro, você tem o espaço necessário para que ele viva bem? Porque não serve para ele ficar num lugar muito pequeno e confinado. Isso vai ser um estresse para ele. Segundo, você tem um tempo para dedicar para passeios? O ideal para um cachorro ficar feliz é o que eu falo sempre. Um cachorro, se ele atravessou a porteira, ele pode morar numa fazenda. Quando ele atravessa a porteira, ele é um cachorro mais feliz. Você tem esse tempo para passear com ele 2 a 3 vezes por dia? No mínimo 2. Como eu já disse, 60 minutos de passeio. Você pode distribuir esse passeio 30 pela manhã, 30 à tarde, mas para que ele fique bem e não fique nervoso, não desenvolva problemas comportamentais, não crie ansiedade, que muitas vezes esse cachorro ansioso vai trazer sérios problemas, então você precisa pensar nisso também. O investimento que você vai ter também na alimentação, o porte dele, ele come mais, então tudo isso tem que ser pensado. Tirando todas essas coisas, se você acha que você está apto para ter um pastor, eu super recomendo, além da inteligência, é um cachorro carinhoso, é um cachorro companheiro e que vai adorar fazer algumas passagens, aí alguns passeios, alguns eventos junto de você, né? Né? É verdade? Beijinho, inclusive, né? A gente ganha e é um cachorro que com certeza vai ganhar o seu coração. Eu fico por aqui hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, dá um like, se inscreve, aciona o sininho, porque acionando o sininho você recebe notificações dos próximos vídeos. A gente se vê em breve. Um super beijo. Tá falando tchau, Pitanga? Fala tchau. A gente se vê muito em breve.